Então, meu povo, como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo na luta? Cada dia a gente vai vencendo um pouquinho. Basta cada dia o seu mal, foi isso que Jesus de Nazaré falou. Basta cada dia o seu mal. Aí a gente vai vencendo um dia depois do outro, né? E estamos aqui, hoje é sexta-feira, esse vídeo só vai ao ar, apesar de ser sexta-feira hoje, acho que é 27 hoje, mas esse vídeo só vai ser publicado no domingo, tá? Eu não vou publicar ele antes, não. Eu vou publicar ele no domingo. Nós estamos hoje no capítulo 11 do livro de Êxodo. É uma das partes mais difíceis dessa história, que é a última praga. Todas as coisas que nos acontecem, elas são frutos das nossas próprias escolhas. Tudo. Tudo que acontece na sua vida faz parte das suas escolhas. Moisés, nós vamos ver isso daqui um pouco, quando ele deu a bênção antes dele morrer para os filhos de Israel, ele disse: essa montanha é a montanha da bênção. Essa outra montanha é a montanha das maldições. Agora, Israel, escolha a montanha que você quer subir. Está nas suas mãos a montanha que você tem que subir, a da bênção e a da maldição. Escolha você uma das duas. Olha a ilustração. O Eterno é incrível, na sua sabedoria incrível. Ele disse montanha. O que significa montanha? Subida. E depois descida. Se você quiser descer a montanha. Mas para você chegar no topo, você tem que subir. O que significa esforço. Tanto para a bênção como para a maldição, existem esforços. Você não escapa dela. A diferença é o resultado. O resultado da bênção é uma, o resultado da montanha da maldição é outra. E aí nós vamos para o rei Salomão. Senhor, me dê a sabedoria. É a única coisa que eu te peço. Salomão disse, eu não peço ouro nem prata, nem glória nem nome. Eu só te peço que tu me des sabedoria. Porque a minha escolha, se eu for sábio, vai me levar para a bênção. A minha escolha, se eu for nécio, vai me levar para a maldição. Então não culpe ninguém, nem o Eterno, pelas mazelas que acontecem na sua vida e no mundo. Nós estamos colhendo o que estamos plantando. Se você planta pensamentos negativos, você vai colher o quê? Você está subindo o monte da maldição. E aí não tem colheita, não tem chuva, não tem fartura, só tem sofrimento e peste, etc. Foi isso que aconteceu aqui com o faraó.
aquele farol pequenininho, que insignificante, que diante do Eterno também não tinha significado nenhum. Ele só tinha significado para ele mesmo. E uma coisa que eu vou dizer para vocês agora, nessa atual realidade que nós estamos vivendo. Eu não estou julgando esse homem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tudo que o presidente Trump está fazendo hoje é para se vangloriar, ele vai ter o mesmo destino de Nabucodonosor. Eu olho para esse homem e vejo um orgulho. Nabucodonosor foi um grande rei, conquistou toda a Mesopotâmia, a Pérsia e Medo e todo o mundo habitava daquela época, Nabucodonosor conquistou. Ele era um grande guerreiro. Mas no dia que aquilo subiu no coração dele, ele disse, eu fiz tudo isso. O Eterno disse, não, foi você não, foi eu que te dei. E por causa da sua arrogância, você vai comer capim. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Até que ele reconheceu que tudo que ele tinha não era dele, nem ele tinha feito nada, ele tinha ganhado aquilo do Eterno. Então, se tudo que esse homem está fazendo é só para adquirir um título a mais no nome dele, porque o que ele está querendo agora é ter o Prêmio Nobel da Paz. Se esse é o objetivo dele, é por orgulho que ele está fazendo isso, para ganho próprio, a mão do Eterno vai pesar. Porque quem livra Israel não é o homem, é o Eterno. E se ele usa esse homem é só um instrumento na mão dele, como foi o rei Ciro. O rei Ciro teve a honra do Eterno chamá-lo meu servo. Quem é servo, serve. E por isso, Ciro foi abençoado. E o reino dele foi próspero. E esse faraó aqui, o que ele fez? O que o faraó fez? O tempo todo, durante todas essas 9 pragas que o Eterno mandou sobre o Egito, o que ele fez? Na sua arrogância, ele desafiou o Eterno o tempo todo. E na última praga, em que Moisés disse para ele, você, faraó, vai ter que me dar gado para oferecer para o Eterno, porque você está desafiando o Eterno. Você não só desafiando, ele está afrontando o Eterno com as suas palavras e com as suas negativas. E o que ele disse para Moisés? O dia que você vier na minha frente de novo, se você me aparecer aqui, eu te mato. Aí o Senhor disse, basta. E porque ele não quis dar o seu próprio gado para ser sacrificado, o Eterno disse, eu vou tirar do seu filho. Aí você disse, nossa, mas Deus é vingativo. Não, gente. Não é vingativo. Não foi nem ele que mandou aquela praga. Foi consequências de uma explosão e de uma catástrofe tão grande que aconteceu ali naquela ilha e que trouxe todas aquelas consequências. Agora o Eterno mandou o vento trazer. Vai lá, vento, leva tudo para lá. Ele podia ter levado para o outro lado, para o lado de Gibraltar, por exemplo, para o lado da Espanha. Ele podia ter levado para o lado da África. Não, da África, não, ele trouxe para o lado da África, para o lado de Israel, para o lado da Mesopotâmia, para o lado da Síria, para o lado do Líbano. Ele podia ter mandado, ele tinha
4 direções que ele podia ter mandado. 4 direções que ele podia ter mandado aquele vento. Ele mandou para a gente. O vento veio todo, trouxe todas as consequências daquela catástrofe para o Egito. Não levou para outro lugar. É claro que houve, né? Claro que houve consequências tanto na Europa quanto na Palestina, como do outro lado de Gibraltar, sempre aconteceu. Mas aí não é tão forte como foi no Egito. E aí o que aconteceu? Os gases foram tantos, o calor foi tanto, que o milagre aconteceu de só o primogênito. Agora eu vou contar para vocês o que a ciência diz sobre isso. Tá? É que naquela época, o primogênito era sempre aquele que vai comandar o clã, né? O clã que é a tribo. Então, o filho primogênito sempre tinha um tratamento especial. Um dos tratamentos especiais do primogênito era dormir numa parte alta. Eles faziam estrado e faziam uma cama no alto. Os outros filhos dormiam no chão. Eram as esteiras que eles colocavam no chão. Mas o primogênito, porque eles tinham medo que viesse cobra, inseto, alguma coisa, ele sempre era colocado acima. Rato, esses bichos peçonhentos. Então ele era colocado acima. Por isso que nós temos camas acima. Porque qualquer coisa que arrasta não vai pegar a gente tão fácil. E esses gases, normalmente, eles vão um pouco acima do solo. Eles vêm pelo ar até chegar no solo, já pegou quem está em cima. É uma das coisas que a ciência diz da morte dos primogênitos. Como Israel, o primogênito, não tinha tanta coisa, todo mundo dormia no chão, né? Ninguém dormia em catre, não. Era sempre no chão. Não morreu ninguém. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 11. Gente, isso não sou eu que estou falando, não, viu? Isso é uma pesquisa científica feita com relação a esse acontecimento aqui. Esses estudos, quando eu fiz, eles são todos em inglês. Se você tiver interesse em saber desses estudos, você me contacta que eu mando para você. Se você fala inglês, se entende inglês, você vai poder estudar sobre isso e vai poder entender sobre isso também. Tá? Eu posso colocar aqui, se você se interessar em descobrir mais sobre as pragas do Egito, mais sobre essa catástrofe que houve nessa época, no ano de 1600, mais ou menos, antes de Cristo. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei daqui. E quando os deixarei, é certo que vos expulsará completamente. Aí nós vamos ver por quê que o filho de Moisés, que não era 100% filho de Jacó, porque a mulher dele não era israelita, por que ele teve que ser circuncidado? Lembra? Quando o anjo apareceu para ele lá e quis matar, e a mulher dele foi lá e circuncidou o menino? Pois é. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher a sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Senhor aqui, o Eterno aqui, já estava prevendo a construção do seu tabernáculo. Joias de prata e joias de ouro que foram usadas para a fabricação dos utensílios do tabernáculo. O Senhor deu graça ao povo. Olha, o Senhor sempre faz. Gente, é por isso que eu falo, vamos para o pé do Eterno, gente. O único caminho que nós temos, a única arma espiritual que temos é ir para o pé do Eterno, é a oração, é a súplica, é o louvor, é o canto.
ao Eterno. O Senhor, Adonai, deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. O Senhor que deu graça. Minha água não está aqui. E o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito. É claro que ele ficou famoso, né? Coitado, ele não queria isso não, né? Mas desde pequenininho o Senhor não falou que ele era... Pois é, antes dele nascer, o Senhor já tinha falado para Miriam quem que seria aquele menino que ia nascer, que ainda estava no projeto do Eterno. Não tinha nem sido feito ainda, né? O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Todo mundo estava impressionado com ele. Nossa, esse homem é demais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No Egito não tinham só os escravos israelitas, não. Tinha vários escravos de vários outros povos que aproveitaram o levante e foram junto. A palavra fala isso, nós vamos ver isso depois, tá? Disse Moisés a Faraó, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Isso aqui, Moisés deve ter mandado recado, porque o Faraó falou que se eu tiver o rosto de novo, eu te mato. Então ele deve ter mandado um recado para ele. Ó, o Faraó não quer me ver não, né? Então vai lá e fala para ele isso. Assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão. O Senhor avisou Faraó antes. O Senhor nunca faz nada sem te avisar. Ele manda mensagem de tudo quanto é jeito, gente. Até uma nuvem no céu pode ser uma mensagem para você. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Olha o recado que Moisés mandou para o faraó. O Senhor avisou para Faraó. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá, nem um cachorro, porque os egípcios não gostavam de cachorro, não. Até hoje os muçulmanos não gostam de cachorro, eles matam os coitadinhos dos bichinhos. Olha, gente, um sinal de que uma religião não é uma religião do Eterno, quando ele discrimina animais. Não quer tratar dos animais. E os egípcios não gostavam de cachorro. Os egípcios adoravam o gato. Mas cachorro? Por isso que Moisés falou, nenhum cão morrerá, nem ainda um cão moverá sua língua. Nenhum cão vai latir, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha os detalhezinhos, esses detalhezinhos são muito importantes, gente. Não maltrata cão, não maltrata cachorro, não. Maltrata, não. Mesmo que você brigue com eles, como eu faço com a Sparkle, mas eu não maltrato, pelo contrário. Todo dia de manhã, ela fica me esperando lá na porta do meu quarto, sabe por quê? Porque ela sabe que quando eu desço, eu dou um biscoitinho para ela. Então ela fica lá em cima me esperando, para quando ela desce comigo e fica me olhando, até eu dar o biscoitinho para ela. É. Versículo 8.
Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim. Olha como é que Moisés era. Moisés, depois que tudo que aconteceu, todas as pragas foram acontecendo, ele foi tomando rumo, né? Ele foi assumindo aquela postura. É uma outra lição que nós temos que aprender. À medida que a gente vai crescendo, a postura da gente vai melhorando. Não é com arrogância, gente. É com a humildade de estar diante do Eterno e sendo um servo do Eterno. Arrogância diante de homens ou diante do Senhor do Eterno é pecado. Mas Moisés foi confiando mais no Eterno. Ele foi se jogando mais na mão do Eterno para servir. Então, todos esses teus oficiais descerão a mim. Olha o recado que Moisés mandou para os teus oficiais, que você confia tanto neles, até eles vão vir, descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso, eu sairei. Olha aqui. Saiu Moisés da presença de Faraó ardendo em ira. Então, por certo, Moisés falou essas coisas quando ele estava ainda na presença de Faraó, porque nós terminamos o capítulo 10 assim. Disse Faraó a Moisés: vai-te da minha presença, guarda-te que não vejas mais o meu rosto, no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o Egito. Não, ele deve ter mandado, né? Mas ele fala aqui que saiu, mas como é que ele saiu da presença? Então o Faraó não matou ele. Mas ele falou que nunca mais ele veria. Ou foi naquela mesma hora que o Senhor disse para ele e mandou e deu esse recado? Não sabemos, né, gente? A única coisa que nós sabemos aqui pela palavra é que Faraó disse que mataria, Moisés disse que ele nunca mais veria, mas depois disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga traz sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Por causa dessa introdução, eu tenho a impressão que isso não foi no mesmo dia. Deve ter sido uns dias depois, umas horas depois, ou uns dias depois. Ou o Faraó ficou de costas e não viu o rosto dele. Ou o Moisés ficou de costas, sei lá. O Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá. O Senhor. Olha, por que saiu Moisés da presença de Faraó ardendo em ira? Por que Moisés saiu ardendo em ira? Porque ele não queria que aquilo acontecesse, gente. Pela dureza do coração de Faraó, ele se irou. Moisés se irou e disse: meu Deus do céu, não tem como. O Eterno não tem como. Vai ter que haver mais uma praga, porque esse homem não está cedendo à tua vontade. Essa era uma ira, a ira de Moisés, pela dureza do coração de Faraó. Porque, por certos oficiais, já estavam querendo que o povo fosse embora. Porque eles não queriam mais essas pragas na terra. A terra estava destruída. Foi o que eles disseram para os oficiais disseram para Faraó: Faraó, você não está vendo que está tudo acabado no Egito? O que falta acontecer? Já aconteceu saraiva, já aconteceu praga, já aconteceu mosquito, já aconteceu rã, já aconteceu uma série de coisas, já aconteceu os gafanhotos. Você quer o que mais? O povo não tem mais comida. A água, a gente está com a água poluída até agora. Mas o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem
na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Nós não temos muita certeza de várias circunstâncias aqui. Como eu falei para vocês, o último capítulo 10, o faraó disse que não queria mais ver a cara do Moisés, e Moisés falou para o faraó que ele nunca mais viria o rosto dele. Mas depois vem essa... O Senhor faz isso. Eu acho que Moisés deve ter mandado alguém fazer isso no lugar dele, o Arão deve ter ido. E Moisés deve ter ficado lá de fora, né? Alguma coisa assim, mas a gente não sabe, né, gente? São detalhes que nós não vamos saber nunca. Porque tem 4.000 anos atrás, né? A não ser que o Senhor te faça uma revelação e você conta para nós, tá bom? Mas esse foi o capítulo 11. Foi o anunciamento da praga, da 10ª praga. A praga da morte dos primogênitos. O faraó foi avisado que haveria essa praga, mas ele não quis acreditar e ele não quis ouvir. Aí é o que nós falamos antes. São consequências das nossas escolhas. O faraó podia ter evitado. Ele foi avisado que o filho dele ia morrer se ele não deixasse o povo. E ele não deixou. O Senhor às vezes nos avisa. Aliás, eu tenho essa experiência na minha vida. Me avisaram muitas vezes e eu não obedeci. E ó, pau na cabeça. Até hoje tem consequências disso. De não ouvir a voz eterna. Então, gente, esse foi o capítulo de hoje. A gente vai se falando e esse vídeo só vai no domingo, tá bom? Vocês vão ver quando eu falar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom domingo, vocês todos aí no Brasil. Tchau, tchau.